para eles aprenderem quem é Jesus, para eles aprenderem a liderar, para todos os outros saberem quem é Jesus. E o que acontece? Jesus acalma a tempestade. E quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Mas eles viam que Jesus fazia muitas coisas, mas mesmo assim eles não criam o suficiente para dizer quem é este. Eles sabiam que era o Messias quando João Batista anunciou Jesus, mas mesmo assim no barco disseram: quem é este? Quando vem a tempestade, Jesus acalma. E depois, para provar os discípulos, Jesus pisa numa cidade chamada Gadara. E vem um homem possesso de espírito imundo, um gadareno. E ninguém podia conter aquele homem. Mas quando Jesus pisa em Gadara, aquele homem endemoniado vai até Jesus para ser liberto. E quando ele pisa em Gadara, aquele endemoniado chega a Jesus e diz: Senhor, deixe-nos atormentar, não é chegado o tempo. Só que aquele homem de Gadara, ele foi liberto. Jesus o libertou. Mas sabe o que me intriga nessa palavra? É porque os judeus, os porcos para os judeus é coisa imunda. Mas ali em Gadara tinha judeus cultivando porcos para vender. E os judeus estão cultivando porco ali em Gadara para poder vender, mas porcos para eles é coisa imunda. E quando o demônio sai, aquela legião do homem de Gadara se apresenta ao Senhor para que seja lançado dentro dos porcos. E os porcos descem precipício abaixo. E aqueles judeus ficam indignados com isso e pedem para Jesus sair daquele lugar. Porco é porco, porco é imundo. Mas sabe o que dá para entender? Os porcos dizendo: eu posso até ser porco, posso até dar entradas, andar na lama, mas endemoniado eu não fico. E se jogam de cima do precipício. Porque é porco, mas não quer estar endemoniado. E se joga aquela manada toda de cima a baixo. E assim na minha, na sua vida. E o que elimina a tua vida? É porque como a gente vai anunciar o Evangelho de Jesus para pessoas que não querem ouvir, a Bíblia diz para nós não darmos pérola aos porcos e nem dar ao cão aquilo que é santo. E o mais engraçado de tudo, que muitas das vezes nós queremos anunciar o Evangelho de Jesus para as pessoas, mas as pessoas querem nos expulsar e não querem ouvir a palavra de Jesus que vem através de nós, porque estão cultivando porcos ainda, mas não querem ser limpos. E o que acontece? Jesus sai de Gadara. Não quiseram Jesus lá, porque a obra era boa, perfeita e agradável, mas não queriam Jesus de Gadara. E Jesus teve que sair de Gadara. E a Bíblia vai dizer que quando ele sai de Gadara, aparece um homem, o chefe da sinagoga chamado Jairo, pedindo para que curasse a sua filha que está enferma há todo o tempo. E ela só tinha 12 anos de idade. Mas só que Jesus, o que ele faz? Antes dele atender o pedido de Jairo, Jesus ele está fazendo missão primeiro, até chegar a Jairo. E assim na minha, na sua vida, muitas das vezes oramos e pedimos a Deus para poder curar, para poder libertar pessoas. Mas Jesus fala: é o meu tempo. Antes de chegar em você, eu estou numa missão primeiro, curando outras pessoas que estão na fila. E o que acontece? Jesus fala para Jairo que vai até a casa de Jairo. E olha como a Bíblia fala: número 7 é número da perfeição, mas não uma perfeição permanente. Nos estudos bíblicos, o número 12 é a perfeição permanente. 12 tribos, 12 apóstolos, filha de Jairo com 12 anos. Mas antes de chegar na cidade de Jairo, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai atender uma mulher com fluxo de sangue que está há 12 anos também, com essa enfermidade. E antes de chegar na filha de Jairo,
Deus. E o que acontece? Jesus está ali. A multidão está tocando Jesus a todo tempo, a todo vapor tocando em Jesus. Mas só que uma pessoa conseguiu tocar em Jesus. Muitas das vezes nós estamos orando para tocar em Jesus. Mas às vezes vem uma pessoa que está pior do que nós e toca em Jesus. Porque ela vem de coração quebrantado, atrito, de joelho, se rastejando. Se eu apenas tocar na sua alma, serei curado. Meu Deus, aleluia. E ela vem se rastejando, não está nem aí se está tendo pisoteada. Ó, pisa no pé, pisa na mão, pisa nas costas, pisa na cabeça. Mas ela quer ser curada do mesmo jeito. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. E ela quer ser curada Aleluia. de qualquer maneira. E nós sabemos que uma pessoa impura, com doença, com enfermo, com lepra, nem o judeu podia tocar se não estaria impuro. E teria que fazer todo o preparatório. Imagina ela toda manchada de sangue, de fluxo, ela em pé, todos vão ver por pela frente dela, toda cheia de sangue. Impura, tira ela daqui. Mas ela foi esperta pela estratégia dela. Eu quero ser curada, se eu ficar em pé, vou me ver e não vou poder. Eu vou por baixo, vou me rastejando, vou ficar plantado de joelho no chão, vou me gatear no chão. E é assim que Deus quer na nossa vida, que nós ficamos prostrados de joelho e venha se rastejando e gateando, como se fosse um neném precisando do seu pai, não sabendo andar, como se fosse um neném precisando da sua mãe, não sabendo andar, e foi gateando, sendo pisoteada para receber a cura. E Jesus lhe diz: alguém me tocou, mas todo mundo te toca, Senhor. Eu sei que todos nos tocam, mas de mim saiu virtude. Glória, aleluia. Entenda como é que é sair virtude. Eu posso estar aqui normal, alegre, orar, falar com Deus em oração. Deus vai ouvir minha oração? Vai ouvir minha oração. Mas vai me atender rapidamente? Não. Porque nós temos que juntar 3 elementos. E quais são os 3 elementos? A emoção, o sentimento e a alegria para a oração chegar ao Senhor. Para você ver como uma pessoa está triste, angustiada, quando ela ora, Deus atende. Porque ela triste, angustiada, ela chega na igreja, chega um vaso assim: ó, mas eu ouvi a sua oração. Você está precisando disso e aquilo, porque ela juntou os elementos, que na hora da tristeza, na hora do choro, ela juntou a emoção, o sentimento e a angústia, transformou em alegria aquela oração. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que ser assim, juntar essas partes, orar com emoção, levar os olhos ao monte, acima dos montes. Como nós elevamos os olhos para o monte, elevar acima dos montes, porque o monte sacrificava ídolos também, mas acima dos montes você vê os céus. E o Senhor quer que nós oramos para o céu. Oramos com emoção, com sentimento, com aquela angústia do Senhor poder ouvir a nossa oração. E depois que Jesus fez tudo isso, a mulher do fluxo foi curada. Aí sim, Jesus pôde atender o pedido da filha de Jairo. Glória a Jesus, aleluia a Deus. E quando chega na casa de Jairo, antes de dar aquela alegria, aquela canção, quando a menina morre, muita falsidade chorando ali na hora, muito diabo. Então alegre do nada, quando a menina morre, chora. Por que Tiago? Porque quando Jesus chega lá, a sua filha ainda dorme. Zombaram de Jesus. O que Jesus faz? Jairo, tira todo mundo da casa, bota geral para ralar. Glória a Deus. Só entrou quem? O dono da casa, Jairo. Jesus levou contigo quem? Pedro, Tiago e João. Nem tudo na nossa vida a gente tem que estar com multidão. Tem certas coisas que Deus quer que nós ficamos no privado e levamos de confiança. Glória. Jesus não quer que a gente fique em multidão quando nós vamos entrar em algum lugar, em alguma guerra. Porque quando entra multidão em guerra, tem multidão que atrapalha. É verdade. Meu Deus, Mas temos aleluia. guerreiros
Jesus não entrou com os outros, entrou só apenas com 3. Porque os 3 precisavam aprender a liderar quando Jesus não estivesse mais aqui. Então eles precisavam aprender mais e mais com Jesus, porque cada um cuidava de uma missão. Mas tem um que cuidar da missão de sofrer mais, que é o Evangelho, para entender mais sobre o Evangelho. E quando eles entram na casa de Jairo, está ali, está tudo. Levanta a menina. A menina levanta. Quando a menina levanta, ela é ressuscitada. Mas nós temos que entender que antes da gente querer ressuscitar alguém, primeiramente a gente tem que continuar a nossa missão. Antes de eu querer ressuscitar alguém lá fora, eu tenho minha missão ainda para cumprir. E Jesus disse: vou para o Pai, vocês para uma memória que é minha. E Jesus diz isso num contexto porque nós teremos mais anos e mais dias na terra. Então, quando a gente tentar ressuscitar alguém, nós temos que cuidar de nós mesmos primeiro, cuidar da missão que Deus nos deu e orar a Deus para ver se é necessário ressuscitarmos. E se Deus falar que é para ressuscitar, ressuscitamos. Mas enquanto isso, nós fazemos a nossa missão aqui na terra como Noé. Noé ficou 120 anos fazendo missão. E nesses 120 anos fazendo missão, Noé ganhou a sua casa. Ninguém quis saber do Evangelho de Noé. Ninguém quis saber da palavra que Noé veio trazendo. Só quiseram saber da palavra quando o dilúvio veio. E nos dias atuais é assim. Nós pregamos, nós falamos, evangelizamos. Mas quando acontece o dilúvio, o povo quer vir. Quando acontece o dilúvio, o povo quer saber de Deus. E nós temos que entender que nós temos que saber de Deus antes do dilúvio. Antes da bomba estourar, nós temos que primeiramente saber realmente de Deus. É, Jesus, aleluia. Buscar realmente a Deus. E quando nós buscamos a Deus, muitas coisas acontecem dentro da nossa família. Quando nós buscamos a Deus, Deus ele cura, Deus ele faz milagre. Mas antes de Deus curar e fazer milagres, primeiro vem a turbulência. Quando tu busca a Deus, o filho faz uma coisa, o outro faz outra. Porque quando tu busca a Deus, o inimigo quer te logo no ponto fraco. Mas é para entender que é para nós permanecermos, porque olha lá na frente e vem. O inimigo pode até tentar tocar alguém na tua família, mas se você permanecer na presença dele, se você permanecer buscando, grandes coisas Deus vai fazer lá na frente. O inimigo pode até tentar falar que vai matar, falar que vai fazer acontecer, que vai fazer destruir tudo das coisas. Mas Deus está dizendo neste momento: não toca, o inimigo não toca, o inimigo não tem vez. É necessário continuar buscando, é necessário continuar de joelho, clamando o Senhor, que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. E se você crê, diga amém e glória a Deus, porque Ele faz, porque agora que tu dá para o Senhor, a tua glória sobe, e a glória de Deus desce também na casa, desce no teu lar. O inimigo não tem vez, pode ser no seu trabalho, pode ser no colégio, aonde for, o inimigo não toca. Glória a Deus, aleluia. Ele pode tentar de várias maneiras, Aleluia. mas aquele que é fiel, que está de joelho dobrado, Aleluia, Jesus. buscando o Senhor com sinceridade, buscareis e me achareis quando me buscares de todo Coração. o coração. O Pai procura verdadeiros adoradores, Que adore. aqueles que adoram espírito e em verdade. Aleluia. Não adianta não ser mal adorador e Deus ouvir, mas Deus pode
entendeu? Porque tem um irmão em Cristo que está orando pela sua casa. Às vezes sua oração não está funcionando, mas a misericórdia de Deus existe, porque tem alguém clamando pela sua casa. Glória a Deus. Romanos 15 vai dizer, portanto, olha, vai dizer, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Edificai-vos um ao outro. Não tem como eu estar com o telefone aqui na minha mão e o microfone no outro. Tem que estar os dois em conjunto. O microfone na mão e o olho olhando para a palavra, porque são membros um dos outros. E quando a igreja entende que somos membros um dos outros, nós somos em Cristo irmãos. Não tem como você ver um pé andando por aí sozinho, um homem sem cabeça andando por aí sozinho. Não existe, porque os membros estão completos. Aleluia. E como nós entendemos que os membros estão completos, um ora, um prega, um ora, um dá intercessão, um está adorando, o outro está levantando, mão dando glória, o outro está Aleluia. nós somos Glória a membros Deus. dos outros, e Deus faz acontecer. E quando você pisar em cadáver, vai ter pessoas que vão olhar para você. Você pode até pregar a palavra, mas as suas atitudes que vão convencer. Porque Paulo diz, nós somos a própria carta viva. Nós damos testemunho do Evangelho onde nós passamos, onde nós pisamos. Nós somos Cristo, rodeado por nuvens de testemunha. O tempo todo estão nos olhando. E quando nós procedemos com Cristo, as pessoas olharão e vão dizer, eu vejo Cristo em você. Muitos aqui já ouviram isso. Eu vejo Cristo em você. E se vê, amém. É sinal de que está buscando realmente o reino de Deus. E quando você está na rua e alguém te pede oração, alguém quer que tu cante um louvor ou fale de uma palavra, é porque você está sendo carta viva de Deus. Tem muitos que andam com a Bíblia embaixo do braço aqui, ó, parecendo desodorante. Andam para cima e para baixo, mas não dão testemunho. Mas tem gente que dá testemunho da palavra. Glória a Deus, Jesus. E esses que dão testemunho estão sendo sempre observados. E o inimigo é doido para que eles caiam. E a Bíblia diz aquele que está de pé, cuidado para não cair. E nós temos que estar sempre cuidando da nossa vida espiritual, porque ele está a todo momento querendo nos derrubar. Mas quando nós dobramos o joelho, entendemos que Mateus 6, quando nós entramos no nosso quarto, no secreto da intimidade com o Senhor, e quando nós vamos para o monte buscar revestimento, em jejum e oração, o inimigo pode tentar de várias maneiras te derrubar, mas você está revestido de glória de Deus, de poder de Deus, de todas as armaduras celestial. E o inimigo, ele quer tentar, mas ele não vai conseguir enquanto a igreja continua buscando. Aleluia. Atos capítulo 8, Glória a Deus. para finalizar. Saulo estava perseguindo a igreja, assolando toda a igreja, e os membros sendo dispersos, perna para a esquerda, braço para a direita, cabeça para o lado, cada um para um canto. Saulo dispersando a igreja. Mas só que, na palavra, tem um homem aqui chamado Filipe. No meio da perseguição, Filipe continuou pregando o Evangelho e ganhando muitas vidas no meio da perseguição. E Filipe, pregando no meio da perseguição, ganhou a cidade inteira de Samaria. E houve grande alegria naquela cidade. Muitos querem pregar, querem evangelizar quando
quando tudo está bem, mas Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer acontecer. É na perseguição. Quando você está sendo perseguido, você sai para evangelizar, aí é que Deus te usa mais. E o inimigo fala: eu tentei, estou perseguido, estou fazendo a vida ficar turbulenta, mas ele não para de pregar e está ganhando muita vida. Meu Deus, aleluia. Porque é na perseguição que Deus faz acontecer grandes coisas. Meu Deus, Jesus. Na perseguição Deus fez muitos milagres. Na perseguição a igreja crescia. Os mártires, os discípulos, uns perderam a cabeça, outros tomaram com lança, outros foram afogados com pedra amarrada nos pés, afogados vivos, outros crucificados de cabeça para baixo, outro foi cerrado no meio, tudo por amor do Evangelho. E fora aqueles que na perseguição do cerco de Nero não parou de pregar, aqueles que nem o nome estão citados na palavra, mas através deles que pregaram o Evangelho. Hoje tem aqui a igreja, não precisa de fama, não precisa de holofote, mas precisa da unção de Deus. Muitos têm fama e holofote, mas acabou a unção. Mas aqueles que não têm holofote, não têm fama, mas ainda tem a presença de Deus carregando na vida. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. E Deus, Ele quer o melhor de nós. Aleluia, Jesus. E qual é o melhor de nós? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando você vai enganar, vai ter certeza que pessoas vão ser libertas, e através